Em quem você se inspira? Na era da influência e dos influencers, onde as redes sociais se transformaram num catálogo infinito de opções, com uma multidão de pessoas que tentam se apresentar e se vender a você como uma fonte legítima e boa de informação, é cada vez mais necessário ter sabedoria na escolha de quem eu permito que se aproxime de mim e de quem eu permito que exerça influência sobre a minha vida. Porque aqueles que me influenciam podem tanto me conduzir à vida como podem me conduzir à ruína. E é seu papel fazer o filtro, escolher com sabedoria. Porque se você não tiver isso, você corre o risco de inspirar a sua vida de atividades físicas numa pessoa que nunca fez uma aula de fisiologia. Ou de inspirar o seu casamento na vida de uma pessoa que vive só de fachada, só apresentando, só aparência. Ou quem sabe você pode estar buscando sua inspiração de vida com Deus, de vida espiritual, na vida, no exemplo, nas falas de uma pessoa que nunca leu sua Bíblia inteira. Cuidado, seja sábio na escolha daqueles que te influenciam, para que eles não te conduzam à ruína. E é esse o alerta que eu quero fazer, olhando para o texto de hoje. Hoje a nossa leitura nos levou do segundo livro de Crônicas, capítulo 26, capítulo 27 e capítulo 28. E deixa eu te mostrar um texto onde eu quero chegar com essa questão. Primeiro rei mencionado no capítulo 26 é o rei Uzias. Ele assume o reinado cedo, ele assume aos 16 anos de idade. E ele tem um reinado longo, dos mais longos. Ele reina por 52 anos em Jerusalém. E o texto bíblico faz um destaque interessante. Diz que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer ao Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Zacarias o ensinou a temer ao Senhor. E durante todo esse tempo, ele buscou servir ao Senhor com dedicação. Ele fez o que era certo aos olhos de Deus. Por isso, o Senhor o deu prosperidade, fez com que ele se tornasse poderoso, a fama dele se espalhou. Mas, em algum momento ao longo dessa história, pelo que o texto nos dá a entender, após a morte de Zacarias, que não estava mais ali para exercer boa influência sobre ele, e o induzir e o conduzir nessa vida de temor ao Senhor, Uzias se perde. Talvez cercado por outras influências, por más influências, ele se deixa conduzir e se deixa encher de orgulho. O texto vai dizer que quando ele se tornou muito poderoso, ele também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Certo dia, tomado desse seu orgulho, dessa sua vaidade, ele entra no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Ele próprio, mas ele não poderia, somente os sacerdotes tinham essa permissão. Só aqueles que tinham sido purificados para essa função poderiam fazer. Por isso o Senhor o castiga com uma lepra que o acompanha e que o atinge por toda a sua vida até o dia da sua morte. Uzias foi um rei bom na maior parte da sua jornada. Ele temeu ao Senhor. Enquanto ele esteve debaixo de boas influências, ele esteve fiel ao Senhor, se conduziu como o Senhor aguardava, até que ele foi derrubado pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Na sequência, nós temos Jotão, assume o reinado aos 25 anos de idade. O texto vai dizer que Jotão, ele também fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu pai antes de ser tomado pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e por isso o Senhor também deu a ele prosperidade. Mas o texto faz um destaque interessante no capítulo 27. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Apesar de ter um rei bondoso, um rei fiel ao Senhor, um rei que buscou fazer as coisas de Deus como Deus queria, o povo escolheu não seguir o seu exemplo. O povo preferiu seguir com suas práticas perversas. Não escolheram a boa influência. Na sequência, nós temos Acais. Olha, Acais assume o reinado aos 20 anos de idade. Acais, que teve um bom avô que foi um bom rei, reinou por longos 52 anos, teve um vacilo no final da sua jornada, se deixou tomar pelo orgulho, pela vaidade, mas foi um bom rei. Teve um bom pai, um ótimo pai, um rei que reinou com justiça, seguiu o exemplo dos bons reis e fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor. Mas assim como o povo que não quis ouvir, que não quis seguir a direção e a influência do seu pai, Acais seguiu o exemplo dos reis de Israel. Olha a influência aqui. Versículo 2. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele fez ídolos de metal para adorar a Baal. Ele queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Ele chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Ele seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra. E por ter sido um rei tão perverso, tão mau aos olhos do Senhor e de todo o povo, Acais foi fortemente punido pelo Senhor e Judá foi também punido por causa da maldade de Acais. O Senhor entrega Acais, entrega Judá nas mãos do rei da Síria, entrega nas mãos do rei do norte, né, do rei de Israel.
Por fim, o texto chega a enfatizar no versículo 22 que, mesmo nesse tempo de grande dificuldade, quando ele sofreu tantas derrotas, o rei Acais foi ainda mais infiel ao Senhor e ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, aos deuses da Síria. Ele fecha o templo do Senhor, ele destrói os itens do templo, os utensílios do templo, ele tranca as portas do templo para que ninguém pudesse entrar para adorar ali, e ele passa a adorar aos deuses da Síria. Ele conduz o povo numa jornada de perversidade e de afastamento total do Senhor, e por isso o reino de Judá foi extremamente, fortemente punido pelo Senhor. Olha como as influências são importantes, e a quem nós damos espaço e permitimos exercer influência sobre nós, nos conduzem em boas direções ou em direção à ruína. Por isso, sabedoria. Cuidado, filtre muito bem a quem você tem dado ouvidos, em quem você tem se inspirado. Isso pode ser um fator decisivo para a sua vida. Esse é o alerta que eu deixo para você aqui hoje. Vamos juntos lendo a nossa Bíblia, aprendendo com a palavra do Senhor. E a cada dia a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Deus te abençoe.